Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que toca quase todo mundo em algum momento. A nossa relação com os pais já na vida adulta. E vamos analisar isso a partir de um material bem interessante que recebemos. Pois é, a gente tem aqui um texto, um relato pessoal muito forte sobre a perda de um pai e também a letra de uma canção religiosa. Uma combinação inusitada, né? Muito. Porque, de um lado, você tem a crueza da experiência, do luto, que depois se expande para uma análise quase psicológica dos medos dos filhos adultos. E do outro, Do outro, uma perspectiva de fé que oferece um consolo, completamente diferente. exato. E a nossa missão aqui é tentar conectar esses pontos. Como que a dor de uma perda tão pessoal reflete medos que são universais e como diferentes visões de mundo, a psicológica e a espiritual, nos dão ferramentas para lidar com esse vazio. Ok, vamos começar a analisar isso. E o ponto de partida é um relato que é, ao mesmo tempo, um soco no estômago e um abraço. Vamos lá. O primeiro texto começa com uma série de paralelos que são de uma simetria, assim, brutal. O autor cria um espelho entre o começo e o fim da vida, invertendo os papéis entre ele e o pai de uma forma muito poderosa. É quase uma prestação de contas afetiva, né? A estrutura é brilhante na sua simplicidade. Ele não precisa descrever a dor, ele demonstra a dor através desses atos invertidos. Exatamente. E é impossível não se impactar. Ele diz: meu pai assinou o meu registro de nascimento e eu assinei o registro do óbito dele. Nossa. É o ciclo completo, né? Completo. E ele continua na mesma toada. Ele escolheu minha primeira roupa, eu escolhi a última dele. Eu fico imaginando o peso que é fazer essa escolha, sabe? A roupa final de alguém. É um ato de cuidado final que é também uma aceitação da perda. Você está cuidando da memória, da dignidade, mas ao mesmo tempo materializando o fim. É uma responsabilidade imensa. E ele leva isso ao clímax com a frase: ele me viu dar os meus primeiros suspiros, eu vi ele dar o último dele. Aí não tem mais nada a se dito. É testemunhar o fim do seu próprio começo. Muito forte. É verdade. E, no meio dessa dor toda, ele ancora a relação numa memória, uma lição de vida que o pai deixou. A história da bicicleta. Ah, sim. Quando eu caí da bicicleta e me machuquei, ele não me levantou. Me deixou levantar-se sozinho para aprender a lidar com as quedas em minha vida adulta. Que lição dura, né? Na hora, para uma criança, deve parecer abandono, mas é a essência do papel de pai na visão dele. Preparar o filho não para um mundo sem quedas, mas para um mundo onde as quedas são inevitáveis. Ensinar resiliência na prática. Exato. O verdadeiro presente não é o socorro, mas a capacidade de se reerguer. Só que, aí vem a parte mais dolorosa do texto. Ele contrasta essa lição com a queda final do pai, a única para a qual a lição não servia. Quando ele levou a queda do infarto que ceifou sua vida, eu não pude incentivá-lo a levantar-se. A ferramenta que o pai deu era inútil para salvar o próprio pai. É a impotência absoluta, total. E nesse momento ele nos dá um nome, o que torna tudo ainda mais real. Geraldo de Souza Pimentel. E até o apelido, Geraldo Peduro. Olha, esse detalhe do apelido é fundamental. Geraldo Peduro tira o pai do pedestal de herói e o transforma numa pessoa real, com suas manias, talvez sua teimosia. Humaniza, né? Totalmente. É o pai de verdade, não o pai do documento. Exatamente. E depois de nos levar por toda essa jornada de dor, de amor, de impotência, o autor termina com uma frase que me deixou pensando muito. Então, por tudo que já passei, eu não tenho medo de nada. Essa declaração é muito forte. E o fascinante aqui é a aparente contradição, né? O relato é um inventário do maior medo que a gente pode ter, concretizado. Mas a conclusão é ausência de medo. Pois é, a minha primeira reação foi pensar, como assim não tem medo? Você acabou de descrever a coisa mais assustadora do mundo. Certo. Contraditório. Será que não é uma espécie de esgotamento do medo? Tipo, depois de encarar o chefão final, os outros monstros parecem menores? Essa é uma ótima forma de colocar a questão. Uma interpretação é justamente essa, a do batismo de fogo. A experiência da perda máxima pode recalibrar a sua percepção de risco.
Problemas no trabalho, discussões, tudo isso pode perder a potência de assustar. Entendi. Mas será que não tem também um elemento de armadura? Uma forma de se proteger? Talvez não seja a ausência real do medo, mas a decisão de não se deixar mais paralisar por ele? Essa é uma camada importantíssima. Pode não ser que o medo desapareça, mas a relação com ele se transforma. O medo deixa de ser um predador e vira parte da paisagem, algo que está ali, mas que você aprende a navegar. É como se ele dissesse: eu já estive no epicentro do meu maior medo e sobrevivi. O que mais pode me abalar nesse nível? Exatamente isso. A dor não some, mas o poder paralisante do medo diminui. E o incrível é que o próprio texto parece antecipar essa nossa conversa. A partir dessa declaração, o foco muda. Ele usa a própria experiência como uma ponte para algo muito maior. Sim, ele sai do pessoal para o universal. Isso. E é aí que o texto começa a mapear os medos que todos nós, ou muitos de nós, compartilhamos na relação com os pais. Ele faz uma verdadeira anatomia desses medos. E o primeiro, claro, é um medo da perda. O relato dele é a ilustração perfeita. Mas a análise vai além da morte, né? Muito além. É o medo da perda da referência, do conselho, daquela ligação que, mesmo longe, ancora a gente. É o medo de não ter mais para quem ligar para perguntar uma receita ou comemorar uma conquista. É o medo do silêncio que fica, do vazio. E o segundo medo que ele lista é o medo de não corresponder às expectativas. Esse é mais sutil, mas E igualmente poderoso. é a preocupação constante em não desapontar. Isso se manifesta em tudo, na carreira, nas escolhas pessoais, é carregar um juiz interno que tem a voz do seu pai. E muitas vezes é uma prisão que a gente mesmo constrói, né? As expectativas são mais nossas do que deles. Exato. O que leva ao terceiro ponto, o medo de repetir padrões negativos. É o outro lado da moeda. Se por um lado você tem medo de desapontar, por outro tem pavor de se tornar aquilo que você não gostava no seu pai. Nossa, isso é profundo. Muito. É o medo de herdar o mau humor, a impaciência, a dificuldade de expressar afeto. É se olhar no espelho e ver o reflexo daquele comportamento que te feriu. Isso se conecta com o quarto medo, que é o medo da confrontação. Quantas coisas a gente deixa de dizer para evitar um conflito, por medo da rejeição. Esse medo gera um silêncio que pode ser tão tóxico quanto a briga. Relações inteiras construídas em cima de não ditos. E por fim ele fala do medo da mudança de papéis. Aquele momento delicado em que o filho se torna cuidador ou a relação precisa virar de adulto para adulto. Essa transição é uma dança complexa, cheia de armadilhas emocionais. E a fonte conclui que de todos esses medos, o da perda e o de desapontar são os mais universais. Faz todo sentido. Um é sobre o futuro, o outro é sobre o passado. Um é o medo de ficar órfão. E o outro é o medo de ter traído sua própria raiz. E é nesse terreno de medo e vazio que a nossa segunda fonte entra em cena, com uma proposta radicalmente diferente. Pois é. Agora a conversa muda de tom. A gente sai dessa análise psicológica, familiar, para explorar a letra de uma canção religiosa chamada Vem pra Jesus. E ela parece falar diretamente para essa pessoa que se sente perdida. A linguagem é outra, né? A solução não é interna, sobre resiliência, mas sobre transcendência. Exato. A letra é um convite. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas para o mundo, mas voltas triste como ninguém. E o interessante é a descrição desse mundo, um frio gelado que destrói. É uma imagem de desamparo muito forte. E qual o antídoto para esse frio gelado? A frase seguinte é a chave. A alternativa é abandonar os braços de amor do Pai. A escolha das palavras não é por acaso. Frio gelado de um lado, braços de amor do Pai do outro. É o contraste máximo entre solidão e acolhimento. A canção reforça essa ideia de refúgio, dizendo que, junto de Cristo, existe sempre um bom lugar onde calor e abrigo pode se encontrar. Calor e abrigo. Exatamente o oposto do vazio da orfandade que a gente discutiu no primeiro texto. Parece uma resposta direta à dor da perda do Geraldo, né? Se a gente conecta as duas fontes,
O que temos é um encaixe quase perfeito de problema e solução, mas em dimensões diferentes. O primeiro texto detalha a dor da ausência de um pai terreno, falível, mortal. Certo. E a canção oferece como refúgio uma figura paterna espiritual, idealizada e, o mais importante, eterna. E essa ideia de um pai espiritual é poderosa porque promete o que o pai terreno não pode dar: a permanência. A mortalidade é o drama do primeiro texto. A imortalidade é a promessa do segundo. Isso. A canção não fala em eliminar a dor da perda, mas em transferir essa necessidade de amparo para uma fonte que, segundo a fé, é inesgotável. É uma reconfiguração da ideia de porto seguro. O porto seguro terreno pode desaparecer. O espiritual, por definição, está sempre lá. É um abrigo que nunca fecha. Exato. Isso levanta uma questão central sobre onde a gente busca força quando as estruturas que nos sustentam se abalam, né? A psicologia nos dá ferramentas para entender, para nomear os medos. A espiritualidade oferece uma narrativa maior, um propósito que pode ressignificar a perda. Não são caminhos excludentes, mas são mapas diferentes para o mesmo território de dor. Perfeito. Certo, então, para a gente amarrar tudo isso, o que essa jornada do pessoal ao espiritual nos diz no final? Olha, acho que o que emerge é um retrato muito rico da condição humana diante da perda. A gente começou com a história de um filho que teve que assinar o atestado de óbito do pai, um ato de uma finalidade avassaladora. E que a partir daí declara não ter mais medo, uma declaração que a gente viu que pode ser uma recalibragem do medo ou uma armadura. Isso. E depois a gente viu como essa experiência pessoal é o ápice de uma série de medos que muitos filhos carregam. O da perda, o de desapontar, medos que moldam nossas vidas. E por fim a gente contrastou essa luta interna por resiliência, a lição da bicicleta, com outra possibilidade. Busca por consolo numa figura paterna divina. Um abrigo permanente contra o frio gelado do mundo, como diz a canção. Então, no fundo, são duas grandes estratégias humanas para lidar com o inevitável. Exatamente. A dor da perda é real, como o primeiro texto deixa claro. O jeito de lidar com ela é que varia. De um lado você tem a resiliência forjada na própria dor, a ideia de que o que não me mata me fortalece. A força que vem de dentro. Isso. E do outro, a resiliência que vem da fé, a busca por um sentido maior. Não é sobre ser forte sozinho, mas sobre encontrar força ao se entregar a algo maior. Uma força que vem do alto. São duas respostas poderosas para a mesma pergunta. Como a gente continua quando a nossa referência se vai? Muito obrigada pela companhia nesta análise. Fica uma última reflexão, uma provocação para quem nos ouve. Exploramos aqui a dor da perda e a busca por consolo, seja dentro de nós ou numa fé maior. A questão que fica é: de que forma as figuras paternas que temos em nossas vidas, sejam elas biológicas, adotivas ou até mesmo simbólicas e espirituais, moldam não apenas os nossos medos, mas principalmente a nossa capacidade de um dia termos que nos reerguer sozinhos. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não pode
deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vai,